Fala pessoal, eu me chamo Juan Aragão e galera, primeiro vídeo aqui no canal mostrando meu rosto. E eu vim aqui especialmente para estar agradecendo ao inscrito Flávio Hugo, que ele fez uma contribuição pro Pix, que fica aqui na descrição de nossos vídeos. Muito obrigado, Flávio, pelo apoio aí, pelo incentivo aí, pelo trabalho. Muito obrigado mesmo, tu é fera demais. E pessoal, também quero agradecer a todos que se inscreveram aqui no canal. Finalmente a gente chegou aos 1000 inscritos. Porra, tudo isso? Vocês não sabem quanto o seu like, quanto o seu comentário, quanto a sua inscrição ajuda a gente que é pequena aqui na plataforma. Muito obrigado mesmo. Então, sem enrolar, já vamos direto pro vídeo que o bagulho tá insano, sangue nos olhos. Solo Leveling, capítulo 242. Enquanto estava sendo empurrado pela enorme força de impacto vindo de seu lado, o Imperador Dragão viu claramente uma sombra gigantesca, alta o suficiente para tocar os céus. Dezenas de milhares de raios negros também puderam ser vistos se agitando de forma violenta além dos ombros dessa sombra negra. Isso é uma manifestação de corpo espiritual? Não, isso não poderia estar certo. O Soberano das Sombras costumava ser um fragmento de luz brilhante. Ele não tinha nenhuma outra forma oculta para ativar, e sua aparência era como ele parecia. No entanto, como poderia o atual Soberano das Sombras assumir uma forma tão massiva nesse momento? Isso poderia ser... Quando uma certa teoria passou por sua cabeça, os olhos do dragão tremeram de pura surpresa. O bastardo? Será que ele está convocando o poder da morte direto para a superfície? Mas como isso pode ser? Como poderia um homem que costumava ser apenas um humano normal não há muito tempo controlar o poder da morte a um nível tão surpreendente? Então é isso. Outro suspiro de admiração saiu da boca do Imperador Dragão. Você deve ter passado muito tempo na fronteira entre a vida e a morte, não é? Havia uma razão pelo qual o Soberano das Sombras anterior, Ashborn, escolheu entregar todo o seu poder a um pequeno ser humano. Este humano em particular tinha estado continuamente lutando contra batalhas amargas, até ele herdar seu poder. O Imperador Dragão, que olhava para o atual Soberano das Sombras apenas com um pouco de comparação com seu antecessor, agora sentia um respeito renovado por este ser humano. Ele refletiu sobre si mesmo por pensar em manipular a fraqueza dos humanos e colocá-lo contra os governantes. Sem dúvida, este humano deve morrer aqui hoje, ele é muito perigoso. Enquanto o dragão silenciosamente olhava para seu oponente, o Gigante das Sombras também fazia a mesma coisa em silêncio. Tendo se tornado este gigantesco Soberano das Sombras, Jiu mudou seu olhar de surpresa para suas mãos que também haviam crescido em um tamanho inimaginável. Esse realmente sou eu? Ele tentou mover seus dedos. O corpo gigantesco que havia se tornado a própria escuridão começou a se mover de acordo com a sua vontade. Não foi apenas o seu corpo que cresceu. Do fundo de sua estrutura gigantesca havia um tipo de poder estonteante que desafiava todas as tentativas de estimar o quão grande era e jorrava de forma infinita. Ele realmente havia se tornado uma montanha para derrubar outra montanha. Jiu levantou a sua cabeça novamente, e lá estava ele, a personificação da destruição correndo em sua direção. Chamas violentas e relâmpagos negros se espalharam em todas as direções. Jiu apoiou seu corpo com as pernas estendidas para trás e parou o ataque do Imperador Dragão. Uma disputa uniforme de força correu brevemente antes que o dragão mordesse Jiu em seu ombro. Chamas em vermelho carmesim dançaram em torno da parte mordida. Jiu não entrou em pânico, ele começou a agarrar e puxar o chifre do dragão, movendo a cabeça da criatura para trás. E assim acertou um golpe bem cheio no rosto do dragão. O dragão que foi empurrado para trás se lançou imediatamente na direção de Jiu, antes de abrir a sua boca enorme dando uma mordida na sua lateral.
Pela primeira vez desde que começou a lutar contra o Imperador Dragão, Jiu não conseguiu se conter e cuspiu um grito forte de dor. Ele usou o cotovelo para bater na cabeça do dragão várias vezes, mas a criatura ainda o ergueu no ar e começou a sacudi-lo sem piedade. Uma dor incrível, parecida com a de sua cintura sendo quebrada ao meio, veio de baixo. Decidido que o dano não havia sido infligido suficiente ao inimigo, o Imperador Dragão jogou Jiu no chão. E seguindo isso, outra rodada de sopro da destruição foi lançada sobre o coreano. Quando o ataque em forma de conflagração passou, um dos braços de Jiu havia desaparecido. No entanto, ele não gritou de dor. Ele apenas cerrou seus dentes. Imediatamente ele fechou a distância e enfiou a sua mão restante profundamente na mandíbula do Imperador. Junto com o couro grosso sendo rasgado, a enorme língua do Imperador Dragão foi arrancada de sua garganta. Em vez de sangue, lava carmesim explodiu da língua da criatura. O dragão se contorceu em pura agonia. Jiu aproveitou a oportunidade para socar a cabeça dessa criatura. O dragão sacudiu a sua cabeça em pura dor. Logo, a lava se espalhou e derramou em todas as direções. O Imperador Dragão olhou para Jiu com seus olhos de fenda vertical. E assim, o fluxo da batalha entre os dois recomeçou. Sempre que os dois colidiam, o solo estremecia, os céus gritavam. Cada pedaço de terra que estava sendo derramado pelas chamas estava totalmente queimado. Cada centímetro quadrado atingido pelos raios negros foi rasgado sem piedade. Uma batalha desesperada se seguiu. Do lado de fora, Fengs testemunhou a batalha entre os dois soberanos com seus olhos atordoados. Diante desse espetáculo grandioso, mas assustador, o que se desenrolou bem diante de seus olhos, o xamã orc de nível superior ficou completamente pasmo, incapaz de virar a cabeça ou fechar a sua mandíbula frouxa. O ser absoluto havia criado seres para que ele pudesse testemunhar uma luta dessa magnitude? Se esse fosse o caso, o alto xamã orc pensou que poderia entender o raciocínio por trás dessa decisão. Na verdade, a batalha entre esses dois monstros foi uma calamidade que acabou com o mundo, mas ao mesmo tempo foi um evento espetacular que acontecia apenas uma vez na vida. As lágrimas lentamente caíram dos olhos de Feng enquanto ele continuava vendo os dois seres divinos colidindo com tudo que tinham entre si. O poder da destruição e o poder da morte colidiram um contra o outro, se contorceram e sacudiram o mundo em seu âmago. Jiu, cerrando seus punhos, bateu com ainda mais força. Sim, estava funcionando, definitivamente estava funcionando. Cada um de seus socos emitia ondas de choque que rasgavam o ar cada vez que ele lançava um ataque. O Imperador Dragão atacava com suas garras afiadas, mas passava pelo caçador e acertava o vazio. Jiu deu um passo para trás e evitou o ataque antes de avançar com seu ombro empurrando o dragão e jogá-lo no chão. Ele montou rapidamente em cima da criatura que havia sido derrubada. O que aconteceu a seguir foi um fluxo contínuo de socos violentos. Ataques brutais choveram em cima do dragão sem nenhuma única pausa no meio. Relâmpagos, faíscas de chamas, gritos de dor reverberaram por toda a terra. Infelizmente, ficou claro que apenas uma mão não era o suficiente para dar o golpe final na criatura. O Soberano das Sombras concentrou toda sua mana em sua mão restante, mas como se estivesse preso em um sonho, sua força continuou a vazar para fora dela quanto mais ele continuava. O que está acontecendo? Por que a minha mana está vazando? A expressão de Jiu endureceu gradualmente. Não muito tempo depois, o Imperador Dragão também notou a mudança que ocorria em Jiu.
A sua mão em forma de garra disparou, agarrando assim o punho da enorme sombra. Isso aconteceu porque Diu estava distraído, e ele ficou muito nervoso porque não conseguia puxar seu punho para trás. Enquanto isso, o Imperador Dragão se dirigiu a ele. Esta é a diferença entre o nosso nível de experiência, garoto. Os olhos de Diu se arregalaram ainda mais. O dragão perfurou o lado de Diu com a sua outra garra livre e cuspiu algumas palavras cheias de risos. Você não sabia que para manter um corpo grande desse gasta uma grande quantidade de mana? Depois de imobilizar Diu completamente, outra rodada de energia horrível começou a se reunir e girar dentro da boca do dragão. O sopro da destruição estava sendo preparado para pôr o fim a esta batalha. Este é o fim! O Imperador Dragão tinha certeza de sua vitória. Pouco antes do sopro estar pronto para disparar, um novo braço brotou de forma repentina no ombro de Diu. Ele ainda tem muita energia sobrando? O dragão estava atordoado, mas ele sabia que ainda era impossível para um vencedor diferente sair dessa situação. Logo, a luz cegante se formou dentro da boca do Imperador Dragão. Diu enfiou seu braço recém-gerado dentro da boca da criatura. Ele então reuniu cada grama de energia e concentrou em sua mão. Acompanhado de uma incrível força de impacto, uma poderosa luz ofuscante cobriu os arredores. Eventualmente, a luz diminuiu e o silêncio desceu sobre a terra. Do estado de sombra gigante, Diu voltou para sua forma humana. Ele estava completamente jogado no chão e ofegava de forma pesada. Seu corpo inteiro estava queimado, ele estava coberto de ferida da cabeça aos pés. Seu estado atual era uma total bagunça. Ele fez o possível para controlar a sua respiração pesada enquanto inspirava o ar. Pouco depois, ele forçou seu corpo fatigado a se levantar lentamente. Além do véu de neve espesso levantada pela explosão, alguém estava se aproximando dele. Diu só poderia se maravilhar, ironicamente, quando o Imperador Dragão em sua forma humana se revelou. Que monstro maldito! O dragão também não estava bem, mas em comparação com a própria condição de Diu, estava visivelmente melhor. Você é um bastardo muito resistente. Essa fala é minha, seu idiota. Ele silenciosamente convocou o par de ira de Kamishi e segurou com toda a força. O Imperador Dragão também desembainhou a sua espada. Mesmo que ele não possuísse mais força para manter a sua manifestação de corpo espiritual, o rei de todos os dragões ainda lutou com cada pedacinho de energia que restava para matar o humano. Diu conteve a sua respiração pesada e áspera e cerrou seus dentes. Com apenas um passo, o Imperador Dragão já estava em sua frente, balançando a sua espada contra ele. O par de espadas curtas e uma espada longa colidiram de forma caótica. Cada vez que as faíscas voavam de suas lâminas, suor, sangue escorrendo de seus corpos de seu manejo choviam pela redondeza. Foi então... Uma das iras de Kamishi se estilhaçou depois que suas bordas foram seriamente danificadas enquanto ele atacou a escama de aço do Imperador Dragão anteriormente. O Imperador Dragão não perdeu essa abertura, ele empurrou a sua arma para a frente e em um piscar de olhos penetrou na barriga de Diu. Mesmo no meio daquele estado de terrível dor, ele cerrou os dentes e balançou a sua única espada curta na direção do pescoço do dragão. Que pena! Antes que sua lâmina pudesse alcançar o pomo de Adão pertencente ao Imperador, a criatura agarrou a sua arma com a mão nua. A aura negra que oscilava ao redor da lâmina de Diu foi
foi bloqueada pela áurea negra avermelhada do Imperador. Você realmente acredita que sua espada curta, que é feita de um dente de dragão, pode machucar o meu corpo? Depois de declarar isso com confiança, ele empurrou o cabo da espada longa com ainda mais força. A arma afundou mais profundamente na barriga de Jiu e ele vomitou sangue. O Imperador Dragão empurrou Jiu com o pé e puxou a espada longa de volta. Jiu rolou de forma desajeitada pelo chão e mal conseguia se conter de dores. Antes que ele pudesse forçar seu corpo para cima, o Imperador Dragão chegou bem na sua frente e apontou a sua lâmina em sua garganta. Você não acha isso engraçado? Nenhuma vez ele duvidou que isso não terminaria com sua vitória. O dragão em forma humana olhou para o rosto de seu inimigo, agora indefeso. Uma batalha entre a chama nascida da escuridão e a chama nascida da luz. No entanto, esta batalha chegou ao fim. Jiu concordou prontamente com a avaliação do Imperador Dragão. Você tem razão. Essa luta chegou ao fim. Eu sei disso. O dragão formou uma expressão meio perplexa e meio satisfeita. Ele examinou o corpo gravemente ferido do caçador antes que ele lhe fizesse uma pergunta. Você resolveu desistir agora? O humano em sua frente parecia agora derrotado, sem energia, pronto para desistir, mas foi em apenas um instante, a luz que brilhava nos olhos do coreano mudou. Com urgência, o Imperador Dragão empurrou a sua lâmina para frente. Porém, para sua surpresa, Jiu inesperadamente se empurrou para frente em vez de recuar. A espada longa não cortou a sua artéria apenas pela largura de um fio de cabelo. Porém, a pele de seu pescoço foi cortada, o sangue jorrou como uma fonte, mas não era um ferimento fatal. Eu ainda posso fazer isso. Pagando pelo preço de um ferimento doloroso, Jiu chegou perto do Imperador Dragão e ele convocou as espadas curtas de seu pai que ele havia guardado em seu inventário. Os olhos do dragão se arregalaram, e antes que essa criatura pudesse decifrar essa nova virada de eventos, a espada curta de Jiu cravou profundamente no peito de seu inimigo. A lâmina penetrou além da armadura do peito e apunhalou o coração do dragão. Ainda não acabou. Ainda não. Jiu sabia muito bem que esse tipo de ataque não era o suficiente para matar um soberano. Até mesmo ele estava lutando contra todos os tipos de ferimento que já teriam matado qualquer ser humano normal. Jiu puxou a sua espada curta e ativou a sua habilidade, Violent Slash. Incontáveis ataques perfuraram profundamente o corpo do Imperador Dragão. Ainda não! Mais uma vez! Violent Slash! Você, seu bastardo! Surpreendentemente, mesmo levando incontáveis ataques violentos, o Imperador Dragão ainda conseguiu erguer a sua espada. Apesar do dragão conter vários buracos facilmente visíveis em seu peito, ele começou a desviar da espada de Jiu. E quanto mais ele desviava, mais rápida sua velocidade se tornava. Esta foi a demonstração do incrível poder possuído pela criatura mais forte nascida das trevas com o único propósito de destruição. Gotas de suor frio se formaram na testa de Jiu enquanto ele gradualmente era empurrado para trás na área que ele se sentia mais confiante: sua velocidade. O dragão cuspiu um uivo bestial e empurrou Jiu para longe. A força desse pequeno golpe foi tão grande que ele pensou que seu punho tivesse sido quebrado.
No momento em que Jiu recuperou o equilíbrio, o dragão já estava bem diante de seus olhos. A arma do Imperador penetrou além do coração negro do Soberano das Sombras. Jiu sentiu a dor ardente subir de seu peito, a sua respiração ficou apertada e ele não conseguia mais expressar a sua dor. Todas as forças abandonaram suas pernas e automaticamente ele se ajoelhou no chão. Como se sua raiva não tivesse esfriado, o Imperador Dragão rugiu ferozmente em direção ao céu. Ele se transformou em uma forma híbrida de dragão com humano e estendeu as suas garras para atacar pela última vez o Soberano das Sombras. Seu bastardo, eu irei rasgá-lo pedaço por pedaço e alimentar os meus dragões. Eu irei mostrar a você o que acontece com aqueles que ousam entrar no caminho do Rei da Destruição. O Imperador Dragão se enfureceu ainda mais quando esses pensamentos encheram a sua cabeça. Ele mostrou suas longas presas e continuou a rugir. De repente, um coro alto de grito de guerra vigoroso explodiu dos céus. O Imperador Dragão ergueu a sua cabeça e foi recebido por um espetáculo incrível naquele momento. O exército dos governantes, os soldados dos céus estavam continuamente saindo de um gigantesco portal que ali não existia antes. Suas asas batendo começaram a encher o céu sombrio e nublado com as cores de prata esbranquiçada. Isso é impossível! Sem dúvida, não havia um portal ali. Então, de onde veio esse portal gigantesco e como esses soldados do céu puderam chegar neste mundo de forma tão rápida? Seria necessária uma quantidade incalculável de energia para abrir um portal que conectava este mundo ao outro lado. Quando seus pensamentos chegaram tão longe, o Imperador Dragão olhou para baixo com seus olhos trêmulos em direção a Jiu que estava no chão. A razão pela qual você me atacou com tudo que tinha desde o começo foi apenas para isso? Até agora, o Imperador Dragão estava adivinhando qual seria o esquema de Jiu através da sua própria visão de mundo. A razão pela qual ele atraiu a atenção do exército do mundo do caos, a razão pela qual ele trazê-lo até aqui. O dragão interpretou tudo isso como um humano que não queria ser interrompido de sua batalha. Mas agora, como ele estava vendo, o Soberano das Sombras tinha um objetivo totalmente diferente. Mesmo assim, você não deveria ter maneiras de se comunicar com os governantes. Haveria sim um caminho. Alguns caçadores conectados aos governantes ainda existiam neste planeta. E foi assim que o fragmento de luz brilhante foram capazes de preparar um portal para esse local. O Imperador Dragão olhou feio para Jiu. Ele escolheu o método que, mesmo que ele perdesse a luta, ele ainda ganharia a guerra, e ele escolheu isso antes que a sua batalha começasse. Essa havia sido uma derrota completa para o Imperador Dragão, que se concentrou apenas na luta diante de seus olhos e nada mais. Jiu, mal conseguido conter a dor forte que vinha de todas as suas feridas, formou um sorriso sem energia. Foi você, não foi? Foi você quem disse ao Soberano das Chamas Brancas e às presas bestiais para emboscar o Soberano das Sombras por trás. Não é mesmo? Barante disse isso antes de morrer? Em vez de responder de forma imediata, Jiu apenas olhou para o céu cheio de inúmeros soldados alados. Ele abaixou seu olhar para o Imperador Dragão um pouco mais tarde e formou um sorriso. Sabe, Imperador Dragão, Ashborn queria que eu te transmitisse essa mensagem. Jiu desenrolou lentamente o dedo médio de sua mão. E naquele momento, o Imperador Dragão explodiu de pura raiva. As garras mortalmente afiadas avançaram em direção ao indefeso Jiu, que estava ajoelhado no chão. Mas para o azar dele, aquelas garras não puderam alcançá-lo. Ao invés disso, foram bloqueadas por 6 lindas asas abraçando gentilmente a figura de Jiu.
O Imperador do Mundo do Caos parou suas ações e retirou suas garras. Ele olhou para a figura que bloqueou seu ataque e cuspiu um grunhido de dor. O fragmento mais brilhante. O Imperador Dragão levantou a sua cabeça e olhou para o céu. De cima, 6 anjos, cada um com 3 pares de asas, desciam lentamente ao redor da criatura. Sim, este é o fim desta batalha. O Imperador Dragão relembrou aquela breve conversa que ele teve com Dio e começou a formar um sorriso em seu rosto. Parece que esse realmente é o fim. Só que para mim... As lanças pertencentes aos governantes penetraram o Imperador Dragão de todas as direções. Faleceu. É isso, pessoal. Muito obrigado se você chegou até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like, deixe seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!